Então, hoje vou responder a uma das perguntas que mais me fazem, uma daquelas perguntas normais de quem está a começar a tocar guitarra. Mas, Rafael, eu devo começar por ritmos, batidas, ou devo começar por dedilhados ou fingerstyle? Qual deles é mais difícil? Não é? Qual é que é mais difícil? O dedilhado, o fingerstyle ou as batidas? E a minha resposta é o dedilhado, o fingerstyle, é consideravelmente mais difícil, tá? A verdade é esta. Mas por qual é que eu devo começar? E aqui a minha resposta, a minha opinião pessoal, tá? E é sempre subjetivo aqui, poderá encontrar outro professor de guitarra que lhe dê outra opinião diferente, mas a minha opinião é que você deve começar dependendo dos seus objetivos, tá? Porquê é que eu digo isto? A taxa de desistência de pessoas que começam a aprender a tocar guitarra e acabam por desistir passados alguns meses, semanas, é muito alta, tá? Portanto, a primeira coisa que nós devemos pensar e ter atenção é manter a motivação em alta. Isso consegue-se como? Consegue-se tocando e aprendendo aquilo que nós gostamos de aprender e gostamos de tocar, tá? É claro que no início nós precisamos de criar a base para depois conseguirmos tocar aquilo que queremos tocar, mas é importante ter aqui sempre um balançar, ter aqui sempre em atenção estas duas coisas. Aquilo que nós precisamos de aprender e aquilo que nos mantém motivados, tá? Para não desistirmos. Uma coisa sem a outra não terá aqui grande resultado final, tá? Portanto, é mais difícil o dedilhado, o fingerstyle, do que propriamente as batidas. Eu já vou explicar porquê, mas por qual devem começar depende dos seus objetivos na guitarra, ok? Então, porquê que o dedilhado, o fingerstyle, é mais difícil? Porque nós precisamos de ter destreza, de ter precisão nos dedos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a mão direita. E se reparar, vamos fazer aqui um padrão de dedilhado simples. Eu preciso de estar a pensar, eu preciso de estar preparado para tocar com precisão cada uma das cordas que eu quero tocar neste padrão de dedilhado, no padrão de dedilhado que eu quero fazer, e estar atento a cada um dos dedos. Neste caso eu estou a fazer este padrão com 4 dedos: polegar, indicador, médio e anular, tá? É diferente eu ter que pensar em cada um dos dedos, no movimento de cada um dos dedos, do que ter que pensar apenas num movimento amplo, abrangente, como é o movimento da mão na batida, no ritmo, não é? Portanto, eu tenho que ter precisão, tenho que ter destreza, tanto a nível dos dedos, como também a nível rítmico, porque eu tenho que manter um padrão, não é? Eu não posso tocar... Tá? Eu tenho que pensar também na parte rítmica do dedilhado. Tudo isto junto acaba por demorar um pouco mais de tempo a conseguir dominar do que dominar propriamente a batida. Tá? Seja ela com a mão ou seja ela com palheta, o movimento é muito mais abrangente do que pensar dedo a dedo no dedilhado, no fingerstyle. Além disso, outra coisa que nós temos que pensar também é que o baixo, ou seja, a nota mais grave de cada acorde, muda de acorde para acorde. Se eu estiver a tocar os rés, o meu baixo, o meu polegar vai tocar a corda 4. Se eu estiver a tocar os lás ou o dó, o meu polegar vai para a corda 5. Se eu estiver a tocar o sol, o fá ou o mi maior, o meu polegar está a tocar a corda 6. O baixo daquele acorde específico é na corda 6, tá? Portanto, os baixos, notas mais graves de cada acorde, variam de acorde para acorde, e isso é outra coisa que temos que juntar ao bolo todo da dificuldade do dedilhado, pelo menos no início. Depois,
para tentar tocar e cantar ao mesmo tempo, que é muitas vezes uma grande percentagem das pessoas quer atingir esta capacidade de poder cantar as músicas que quer cantar e acompanhar-se a tocar. Quando nós estamos a fazer o dedilhado, nós precisamos então de nos concentrar em mais questões. Então há sempre alguma coisa que nós vamos ter que automatizar primeiro. E no caso de cantar e tocar ao mesmo tempo, geralmente é sempre a parte tocada. Porquê? Porque nós temos que estar a pensar na letra, no entoar, no tom. Então a parte tocada tem que ficar automatizado. Isso quer dizer que eu tenho que, por exemplo, conseguir tocar o dedilhado e manter uma conversa. É sinal que eu já não estou a pensar naquilo que estou a fazer, não é? Eu estou a tocar sem pensar muito na posição dos dedos, se os dedos acertam nas cordas certas. Porquê? Porque eu já tenho esta parte automatizada. Eu costumo dar sempre o exemplo de conduzir. Não é? Quando nós estamos a começar a aprender ou a tirar a carta, nós temos que pensar no acelerador, na embreagem, no travão, ouvir o som do motor para saber quando é que pomos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Isso vai acontecer, se calhar, no primeiro ano de condução. Depois disso, raramente nós pensamos nas mudanças, ou eu tenho que meter a primeira agora, a segunda agora, a terceira agora, não é? Já se torna automático. Nós já conduzimos e não pensamos na condução em si, não é? Isso na guitarra acontece também. A partir do momento em que nós colocamos repetições nas coisas, tentamos automatizar as coisas, já não precisamos tanto pensar nelas. E para cantar e tocar ao mesmo tempo, nós precisamos automatizar a parte tocada, tá? E é mais fácil, mais uma vez, automatizar as batidas, porque são menos pormenores que nós temos que pensar. Ok, resumindo e concluindo, se o seu interesse é aprender a tocar guitarra de uma forma geral, tocar umas músicas, tocar aquilo que quer tocar para animar as festas lá em casa ou com os amigos, então eu aconselho que comece pelas batidas. Comece pelos ritmos simples, padrões de batida, de ritmo bastante simples, e comece a construir a partir daí as suas músicas, as suas canções, e depois evoluir para o dedilhado posteriormente. No entanto, se o dedilhado é aquilo que quer tocar e só quer tocar aquilo, só isso motiva, só isso interessa, comece com padrões de dedilhado muito simples. Eu vou deixar aqui um link com alguns padrões de dedilhado básicos, e é isso, tá? Portanto, a minha opinião muito pessoal, e como eu digo, é sempre subjetivo, é esta, tá? Dependendo do seu objetivo na guitarra, comece por aquilo que o motiva. Se bem que o dedilhado é consideravelmente mais complicado do que os ritmos e as batidas. O meu nome é Rafael Santos, da Escola Guitarra Online, e vemo-nos num vídeo muito em breve.